Boa tarde, gente. Então, hoje a aula vai ser um pouco mais barulhenta porque eu tive que usar uma estrutura aqui para poder montar a aula, tá? Essa é a primeira aula do quarto bimestre do segundo ano do ensino médio, tá? O conteúdo é estrutura e estratificação social. Sei que vocês não vão entender nada se eu disser só isso, por isso eu vou explicar os conteúdos direitinho. Vai ter um barulho de moto passando, vai ter o meu galo que vai participar da aula, mas tudo bem, a gente vai conseguir no final das contas, tá? Eu vou colocar a foto desse conteúdo que tá aqui, mas eu já botei bem mirado direitinho aí pra vocês, tá bom? Mas eu vou colocar a foto também lá nas atividades, com a atividade lá na plataforma pra vocês, tá bom? Aí eu vou explicar o conteúdo e aí vamos ver se a gente consegue entender, tá? Vou botar a câmera aqui pra gente ver se o negócio vai. Qualquer coisa, a gente vai tirando dúvida lá, tá bom? Beleza, tô aqui. Eu acho que dá pra ouvir o som, né? Porque eu falo bem alto. Então é o seguinte, a matéria do segundo ano, o quarto bimestre, eu estou desconsiderando o primeiro, segundo e terceiro, porque eu não tava com vocês. Então, basicamente, eu não sabia como é que estava sendo feita essas aulas, né? Então a matéria de vocês fala sobre estrutura e estratificação social. O que é estrutura e estratificação social? Cada sociedade, todas as sociedades, virou um celular, cada sociedade tem a sua forma de se organizar. Meu Deus! Calma aí. Aguenta aí que eu vou voltar lá. Vamos lá. Cada sociedade tem a sua forma de se organizar. Ou seja, cada sociedade é diferente da outra, tem a sua estrutura social. Nenhuma sociedade é igual a outra sociedade. Por exemplo, se a gente for ver uma sociedade na Índia, ela é completamente diferente da forma como se organiza uma sociedade aqui no Ocidente, uma sociedade aqui no Brasil. Se nós formos para a China, é completamente diferente a forma como se organiza a sociedade chinesa. Então, cada sociedade tem a sua forma de se organizar. A estrutura social, ela está relacionada com muitas coisas. Por exemplo, está relacionada com a religião de cada região, com a questão econômica de cada região, com quais são as atividades que são feitas, com as formas culturais, com a musicalidade, com toda a questão política, econômica. Então, tudo isso influencia na estrutura social, na forma como se estrutura a sociedade. E são esses fatores também que determinam a estratificação social. E o que seria essa estratificação social? É o lugar que cada um pertence na sociedade. Parece que a gente nasce, cresce e fica jogado numa sociedade. Só que os nossos lugares, eles já estão estabelecidos há muito tempo. Eles já estão estabelecidos quando a gente nasce. Determinado pelo quê? O lugar onde a gente nasceu, a família que a gente nasceu, se era rica, se era pobre, o lugar que a gente nasceu, se a gente nasceu na favela, se a gente nasceu na Zona Sul, se a gente nasceu no asfalto ou na favela. Isso determina muitas vezes quais são as nossas estratificações sociais. Ou seja, isso tudo determina quem a gente é. Esses lugares sociais que a gente tem também são determinados por questões religiosas e garantem o que a gente chama de pertencimento étnico. Por exemplo, se a gente tem um grupo indígena, eles têm toda uma sociedade organizada. Essa sociedade, ela tem a sua cultura, ela tem a sua história, ela tem a sua maneira de pensar, ela tem a sua cosmologia. O que é cosmologia? A maneira como eles explicam a vida, as estações do ano, quando eles podem plantar uma planta, quando eles vão colher uma planta. Tudo isso é organizado por essa estrutura que é a estratificação social, onde ele nasce, né? Existem diferentes formas de organizar uma sociedade. Essas diferentes formas, elas determinam muitas vezes, e variam muitas vezes com a história. Por exemplo, na Idade Média, no período feudal, a gente tinha uma maneira de organizar a sociedade que era chamada estamentos, que está até por aqui mais ou menos. O que eram esses estamentos? Era o seguinte, existiam lá o clero. Quem era o clero? A Igreja Católica. Quem era da Igreja Católica? Era da Igreja Católica. Os bispos, o Papa,
os membros da igreja, eles ficavam lá em cima nessa pirâmide. Abaixo dele tinham os nobres, os reis, também tinha os comerciantes mais ricos, a galera com mais dinheiro. E lá embaixo, nessa pirâmide, tinha a galera que estava lá muito ferrada. Eram os servos, eram os escravos, eram os mais pobres, miseráveis. Esses viviam lá embaixo, nessa base dessa pirâmide. Então, era uma estrutura de organização da sociedade lá do período medieval. Ou seja, era de um período da história. Não quer dizer que hoje em dia seja assim. Porque para a gente entender como é organizada a sociedade hoje, por classes sociais, classe A, B, C, D, E, F, G, H, e lá vai, a gente tem muitas outras, a gente tem subdivisões, classe média, alta, baixa, média, ultra, super, ninguém sabe mais, com a crise que a gente vive, então a gente não sabe nem qual a classe que tá, porque já se misturou tudo. Então, na verdade, hoje em dia já é diferente do período medieval. Por quê? No período medieval, cada um desses estamentos estava lá quietinho, não podia ter mobilidade. Quem era lá da nobreza ia ficar na nobreza. É claro que o vassalo, o cara que estava lá embaixo, ele não ia subir, ele não ia mudar a classe dele social, ele ia ficar preso nessa classe ali. Era como se ele não tivesse mobilidade. Como não? Assim, não tivesse mobilidade. Então, em cada época da história e em cada lugar do mundo, existe uma forma de se organizar, de se estruturar a sociedade. Ela é igual em qualquer lugar? Não, ela não é igual em qualquer lugar. Aí a gente dá o exemplo da Índia. Na Índia, a sociedade está dividida em castas. Então existe a casta dos sacerdotes, dos brahmanes, existe uma casta mais inferior, que são os grandes comerciantes, pessoas que são mais ricas, tem todos os nomes, né, em sânscrito, que é a língua que fala na Índia. E lá embaixo tem os intocáveis. Mas como assim intocáveis? Intocáveis do ponto que eles não podem nem sequer ser tocados. Ninguém pode chegar próximo deles. É como se fosse uma casta que eles têm quase nojo, mas não é bem o nojo. É porque socialmente se estabelece distanciamento dessa casta. É um distanciamento tão forte que eles não podem casar entre eles. Ou seja, uma casta de baixo não pode casar com uma casta de cima. Ah, professora, tudo bem, mas hoje em dia a gente vive numa divisão de classes, é diferente de casta. Beleza, o pobre pode casar com o rico? Pode. A menina rica pode se apaixonar por um moleque pobre da quebrada e namorar, casar e show de bola. Assim como também um menino rico pode se interessar por uma menina da quebrada e se casar. Existe essa possibilidade, essa mobilidade, entendeu? Existe também mobilidade se o cara ele consegue trabalhar ou por algum motivo evoluir socialmente com muitas dificuldades, porque é o que a gente vai trabalhar nessa ideia que a gente tem de divisão de classe, de mobilidade de classe, porque a gente pensa assim, mas então nas castas eu não podia sair do lugar, mas já que eu estou na divisão de classes eu posso sair do lugar. Será? Será que a gente tem todo mundo a mesma oportunidade? Será que aqui a gente dando aula online, todos vocês têm a mesma oportunidade? Porque assim, acontece muito que nos colégios particulares, Lilith, não atrapalhar, acontece muito que nos colégios particulares existe um professor online para todos os alunos assistirem. Enquanto no colégio público, a gente fica limitado a tentar chegar a vocês com uma dificuldade imensa, porque nem o professor e nem vocês possuem recurso para assistir a aula. E aí, quando chega para fazer o Enem, todo mundo vai fazer a mesma prova. O riquinho, o que tem grana pra caraca, que teve aula extra, que teve aula realmente online, e os alunos do colégio público. Será que realmente tem equidade? Existe uma igualdade para todo mundo? Aí a gente se pergunta, será que a gente também não está muito separadinho, a gente não consegue se mover de uma classe? Será que é fácil o pobre, o trabalhador, o operário conseguir virar um rico empresário? É difícil pra caraca. Mas nas castas da Índia, isso é estabelecido há muitos anos, há pelo menos uns 3.000 anos, se estabelece dessa forma. Então eles não se casam entre si, eles nem se tocam. Professora, mas nunca acontece? Acontece. Mesmo porque existe hoje em dia um mundo globalizado, onde todo mundo se conecta, todo mundo está em contato, todo mundo se divide ideias, conexão, internet. Você acha que na Índia as meninas e os meninos também não estão tendo acesso à internet? É claro que estão.
E esse mundo ocidental invadindo o mundo oriental modifica também parte das suas ideias. E essa modificação das ideias faz com que também essas castas e essa hierarquia, que é tão amarradinha, que é tão difícil de se mover, ela passe também, de alguma forma, a ter mobilidade. Na Índia, essas castas, elas são estabelecidas por questões religiosas. Ou seja, eles são divididos, não que eles tenham religiões diferentes, mas que a religião estipulou que lá em cima é o Brahma, né? Como se fosse o iluminado. E lá embaixo, como se fosse a escória da humanidade. Com esse contato com o mundo ocidental, o que acontece? Essa troca de informações. E a troca de informações faz com que, sim, aconteçam mais casamentos entre castas. Uma pessoa de uma casta mais baixa, esses que são intocáveis, eles acabam tendo acesso a uma pessoa de uma classe mais média e acabam se casando. Então deixa de ser impossível. Deixa de ter tanta rigidez e passa a ter uma mobilidade. Resumindo a história, o que eu quero dizer para vocês? A matéria de vocês fala sobre estruturas sociais. Existe uma estrutura social? Não, existe estrutura social pra caramba. Cada sociedade, em cada tempo, em cada lugar do mundo, com a sua cultura diferente, tem uma estrutura social diferente. E a estratificação social também é diferente. A estratificação, quando a gente fala de estratificar, a gente imagina que é uma coisa rígida, endurecer. Então, estratificar é meio como ficar duro. Cada sociedade tem a sua forma de estratificar o seu grupo social. Acabei de falar para vocês. Na Índia, a estratificação era religiosa. Ou seja, a religião estratifica quem é que está em cada lugarzinho. E não tem como se mover. Para mover, tem que morrer. Aí você reencarna numa outra casta. Ou, se você é budista, você pode reencarnar como um galo, um cachorro, uma rolinha, uma minhoca, uma mosca. Enfim, depende da religião. Para os budistas, você pode vir como qualquer animal, né? Falei para vocês também que no feudalismo também existia essa estrutura definidinha. Cada um estava no seu lugar. Meio que não pode o de baixo passar por cima, o de cima passar por debaixo. É estamentos. Tudo que eu tô falando pra vocês é pra vocês entenderem que não existe só a forma como a gente vive. A gente vive numa estrutura de classes. A gente vive numa quase ilusão que dá pra ficar mudando de classe fácil. Ou seja, o cara que é pobre, ferrado, pode virar o burguês, com dinheiro, dono de empresa. E do nada, o cara grande empresário, que não paga imposto, que não paga nada, pode ficar pobre de um dia pro outro. Que é muito difícil acontecer, né? Vejamos aí a CPI que está acontecendo. Os donos da van, bilionário, trilionário, cheio da grana. Você acha que um carinha desse vai ficar pobre? Agora você acha que aquela galera que está lá na porta da van, desesperada para pegar uma promoção de uma cesta básica, vai conseguir ficar rico? É muito difícil. Então, às vezes, a gente critica, falando assim, mas aí eu não posso me mexer. Se eu estivesse numa caixa indiana, eu nunca ia poder me movimentar. Mas será que nas nossas classes sociais a gente pode? E esse é o assunto da próxima aula de vocês. Se, na realidade, a gente tem mobilidade na nossa divisão de classe, né? A gente já viu que aqui é uma forma. Existem várias. Cada lugar do mundo, com a sua política, com a sua economia, com a sua religião, com a sua forma de se organizar, tem as suas estruturas sociais e as suas estratificações sociais. Semana que vem, a gente estuda as nossas estruturas sociais do mundo ocidental, as classes sociais, como que tem mobilidade, se tem mobilidade, e aí a gente vai pensar sobre isso. Valeu, gente? Vou colocar para vocês atividades sobre isso daqui. Vai valer ponto, tá? Então, por favor, façam e enviem. Como é que eu quero que vocês façam? Façam no caderno. Escrevam lá, tira foto e posta lá na plataforma, na atividade para mim, que eu vou corrigindo e dando ponto. Tá certo? Espero que tenham entendido, que o som tenha ficado bom, mas é o que dá para fazer, né, gente? E é isso aí.